a empresa, ou o empresário, ou os responsáveis pela empresa, eles são realmente responsáveis só quando está usando a rede da empresa. Então, por exemplo, o WhatsApp. Eu estou usando meu WhatsApp dentro da minha empresa. Estou usando o Wi-Fi. É diferente de eu estar usando o meu 3G, por exemplo, com o meu celular pessoal. Muda a responsabilidade ou não? Aí é uma pergunta muito boa. O que é importante avaliar para o empresário, para a empresa? Nós temos uma regra no Código Civil, do artigo 932, que diz que o empregador responde por má conduta de empregado. Então, a primeira coisa que eu vou avaliar é qual é meu vínculo com a pessoa que praticou o ato. Se ele é meu funcionário, não importa se ele usou 3G, equipamento particular, profissional, se ele é meu funcionário, estava no momento de desenvolvimento de trabalho e dali ele manda uma ofensa para alguém, eu respondo como empregador por aquilo que ele fez, eu respondo para aquele terceiro pela má conduta do meu empregado, mas eu tenho direito de regresso contra ele. Só que aí, o que acontece hoje em dia? Muitas vezes esses empregadores têm que ter claramente uma política e um código de conduta. A gente está tendo que ensinar cada vez mais no Brasil regras morais, regras éticas, regras comportamentais, para que não aconteça que chegue num caso do judiciário e o juiz na trabalhista diga, mas você não disse que ele não podia fazer isso, por exemplo. Então, ainda cabe também à empresa que ela faça prova de que havia uma regra clara de que ele não podia, por exemplo, utilizar recursos próprios ou da empresa para gerar ofensas, praticar ilícito, descumprir com regras e com leis. Então, cresceu de importância que qualquer negócio, por menor que seja, ele tem política de segurança, ele tem termo de uso de recursos, ele tem código de ética. E por menor que seja, por menor que seja, a gente está tendo que ter código de ética escrito. Lá no escritório, a gente tem um quadro chamado Código de Conduta Ética e Segura do Advogado. Fica em cima do café. Além disso, todo advogado, quando entra estagiário, qualquer funcionário do escritório, recebe no seu kit de normativos também essa mesma regra. Porque mesmo que seja algo que eu entenda que quem passou por uma faculdade teria que saber, que já vem de uma família, se eu não tiver ali muito claro que ele não vai utilizar os recursos para ofender, ferir, ser agressivo, evitar, praticar racismo, discriminação, em algum momento lá na frente, infelizmente, pode haver um entendimento de que o empregador não esclareceu qual era a expectativa de conduta que se tinha na função daquele empregado, daquele subordinado. Mas o Código Civil ele tem uma regra, que é esse do 932, que é a mesma do pai com relação aos filhos. Para a gente ver como é que é curiosa a nossa lei. É a mesma. Um pouco no começo do artigo diz que o pai responde por má conduta dos filhos, pelos danos que os filhos causam aos outros. E o empregador responde pelo que os empregados fazem para os outros. Então, olha como é que é paternalista. Fica parecendo que o empregador tem uma mesma relação paternal, familiar, que tem um pai com um filho. A nossa legislação foi feita assim, com essa característica. Porque os empregados vinham para os ambientes de trabalho, às vezes até sem formação escolar, era muito sem cultura, então dependia que aquele empregador ensinasse tudo, desse o uniforme, ensinasse até escrever tudo. Hoje em dia não, você já tem equipes que vêm com muito mais formação técnica, mas não quer dizer que ela esteja emocionalmente madura, não quer dizer que ela não pega ali e xinga outra pessoa pelo WhatsApp, manda e-mail, ai, como você está linda hoje, ai, saudade de você, 3 pontinhos, @ nome da marca, vira assédio. O que aconteceu, por exemplo, com aquelas empresas de TV a cabo, da pessoa que vai fazer a visita e instalação, o profissional técnico passa a saber o telefone, às vezes, do cliente. Aí vai lá e manda cantada. Pode. Se a minha relação for fazer uma visita de trabalho, eu não posso usar aquele dado que eu fiquei conhecendo do cliente e dizer, achei sua voz linda. @ nome da empresa. Não pode. Isso daí, a gente está vendo a era da prova. Então, esses comportamentos, hoje, você tem que colocar tudo num código de conduta, por menor que seja a empresa. Porque quanto menor ela é, menos lastro financeiro ela tem, menos estrutura até para uma demanda judicial. Então, ela tem que ser mais preventiva ainda. Ela tem que mesmo chamar numa reunião, olha, gente, olha só,
Se alguma coisa E der registrar, errado né? aqui, se der errado aqui, fecharmos a portinha, todo mundo perdeu o emprego, tá todo mundo sem nada. Um de vocês fizer uma coisa errada, que eu tiver que pagar aqui na empresa 100 mil reais de indenização, 1 milhão de reais de indenização, como é que a gente faz? Não é? Então, assim, não é uma coisa que é só das grandes empresas que tem que ter código de ética, política, contrato. No Brasil, a gente ainda vive muito aquela cultura que se eu disser assim, vamos botar num contrato? Ai, você não confia em mim? Não confia, exatamente. E parar com isso, né? O combinado não sai caro.